Olá! Nesses vídeos vou apresentar para vocês a viagem que fiz pela Argentina e pelo Chile nessa moto, uma Yamaha FZ25. Uma viagem que passou por Bariloche, desceu a Rota 40 até Ushuaia, de lá atravessei por o Chile e subi a carretera austral de uma ponta até a outra. E depois por vulcões, Vulcão Osorno, Vulcão Vila Rica, Ruta dos Sete Lagos e para finalizar um zigue-zague atravessando os Andes. Foram muitos lugares diferentes, lindíssimos, muitas aventuras, perrengues, surpresas. São duas séries. Uma delas bem mais curta, resumida, mostrando apenas os locais turísticos. A outra série, mais longa, inclui os pontos turísticos e de forma mais abrangente detalhes da viagem, como planejamento, perrengues, questões aduaneiras, também cuidados prévios e corretivos. Tanto para quem quer conhecer um pouco mais da viagem, como para quem pretende fazer alguma viagem parecida. Agora terminada a introdução, bora rodar! Nesse episódio começa a série mais longa, mais detalhada. Caramba, pela primeira vez na vida me deu um frio na barriga na hora de sair de casa para uma viagem. Mas estava tudo organizado e inevitáveis perrengues fazem parte da aventura. Sendo assim, bora rodar! O plano era sair de casa às 6 da manhã, mas por imprevistos na organização da bagagem, acabei atrasando e saindo de fato ao meio-dia. Parece pouco, mas já me atrapalhará a viagem, principalmente pelo imprevisto que se acumulou a este, mas no dia seguinte, como veremos. Saí de Goiânia no dia do segundo turno das eleições presidenciais, em direção à Foz do Iguaçu, passando por Londrina e Umuarama. Aproveitei essa viagem também para conhecer alguns locais pelo caminho, que já fazia muito tempo que pretendia, mas nunca executava. Sendo assim, agora é uma boa oportunidade para resolver alguns deles. Em Itumbiara, Goiás, desviei uns poucos minutinhos para conhecer a antiga ponte que une Goiás com Minas Gerais, a Ponte Afonso Pena. Outros dois locais para conhecer, ainda só que de passagem, foram Londrina e Umuarama. Acabei sendo surpreendido pelas manifestações após o resultado da eleição, o que me acumulou atraso de 2 dias. Pensei até que levaria umas barras de borracha no peito, mas deu tudo certo. Outro perrengue foi em Foz do Iguaçu, onde bateu o desespero na população que correu para os postos de combustíveis para encher seus tanques, devido às interdições nas estradas e consequente provável não reabastecimento dos postos. Minha moto já estava na reserva e não chegaria até o próximo posto na Argentina, mas deu tudo certo, acabei conseguindo literalmente os últimos 10 litros de gasolina na cidade. Ufa, foi por pouco que teria que ficar alguns dias parado em Foz por conta disso. Outro quase perrengue que me poderia dar problemas, mas deu tudo certo no final, foi que entrei no Paraguai sem documentos. Só no meio da ponte, na garupa do mototáxi, quando já havia passado pela polícia brasileira e visto à frente a polícia paraguaia, é que me lembrei que havia tirado passaporte e identidade de meus bolsos horas atrás para colocar na capa de chuva e os havia deixado na mochila no quarto do hotel em Foz. Eu estava com meu celular com alguns documentos digitais, mas a polícia paraguaia não aceita. Acabou que deu tudo certo no final. A melhor forma de se locomover até Ciudad del Este é por mototáxi, cerca de R$15, pois segue contornando os veículos maiores, sempre congestionados na região da ponte, além de haver um corredor exclusivo para motos na área de fiscalização. Com minha moto não seria interessante, devido aos baús laterais e muito provavelmente seria parado pela fiscalização, perdendo muito tempo. Por veículos maiores, gasta-se um tempo enorme no congestionamento.
Os preços na cidade são normalmente em dólares, mas pode-se pagar também com outras moedas, reais, guarani, pesos argentinos ou chilenos, etc. Inclusive é como pagar como Pix. No final da tarde, uma pequena turistada por Foz, para aproveitar o pôr do sol num dos melhores locais, o Marco das Três Fronteiras. Atravessei do Brasil para a Argentina lá pelas 9 da manhã. O ideal seria ter atravessado mais cedo, até umas 7, quando a fila é mínima. Lembrando que essa fronteira funciona 24 horas por dia, que cada fronteira tem seu horário próprio e que a maioria das fronteiras não são integradas, não são na mesma edificação. Comentarei mais sobre fronteiras quando chegarmos ao Chile. A primeira cidade de Argentina, já na própria fronteira, é Puerto Iguaçu. As filas nos postos, lá chamados Estación de Servicio, são enormes, pois a gasolina lá custa cerca da metade do preço do Brasil. Assim, muitos brasileiros e paraguaios deixam para abastecer seus veículos nas cidades argentinas fronteiriças. Deixei para abastecer mais para frente, para gastar menos tempo com isso. Eu estava decidido a adquirir chip de celular para usar a internet, mesmo que tomasse tempo para resolver isso. A operadora Claro, da Argentina, foi a menos burocrática. Comprei o chip em um quiosco, tipo de uma banca de jornal, que vende comes e bebes. O link do local exato está na descrição do vídeo, onde o atendente me auxiliou a configurar o chip no celular, a inserir créditos para aquisição de um dos packs de dados. Ele aceitou reais numa favorável taxa de conversão e já aproveitei para perguntar se ele cambiaria reais em pesos argentinos ou se aceitava somente para compras de produtos. Troquei somente o suficiente para abastecimento e alimentação até chegar na cidade de Posadas, onde sacaria pesos argentinos numa agência da Western Union, conversão ainda mais favorável, a melhor na verdade. No episódio sobre planejamento falarei mais sobre o Western Union também. Busquei 2 locais conveniados com a Western Union na cidade, mas o correio disse estar com o sistema fora do ar e o outro comércio conveniado liberava saques somente depois das 3:30 da tarde, e se tivesse dinheiro em caixa. Sendo assim, voltei à estrada para seguir viagem. Abasteci a moto com nafta, gasolina, lanchei algumas medialunas com cappuccino e pé na estrada novamente. É bem menor a quantidade de veículos nas estradas argentinas. A maioria é pista simples e sem acostamento asfaltado, mas ainda assim achei super tranquilo e seguro para trafegar.
De vez em quando havia algum radar de velocidade, tanto fixo quanto móvel ou portátil. Mais um perrengue. A gasolina foi consumida antes do esperado, no meio do nada, devido ao aumento do consumo provocado pelo arrasto de vento com os grandes baús laterais e o peso na moto. Segui com a moto falhando e foi possível chegar até um posto alguns quilômetros à frente, nas proximidades de Posadas. Chegando em Posadas, fui à agência Western Union, saquei os pesos argentinos e voltei à estrada. Mas que belo pôr do sol na estrada, olha só para isso. Resolvi seguir viagem à noite, porém em velocidade reduzida, cerca de 80 km por hora, para ter maior tempo de reação, caso algum animal da região atravessasse a rodovia muito próximo a mim. Preferia não ter que conduzir no escuro, mas eu já estava com o cronograma atrasado e havia uma reserva de balsa cara, paga somente antecipadamente. Não seria bom perdê-la por vários motivos, por exemplo, alto custo, não reembolsável, ela faz esse trajeto de quase 800 km somente a cada 15 dias, seriam 3 dias de descanso, os custos para dar a volta de moto seriam ainda maiores e sem descanso, não conheceria as belezas dos fiordes chilenos, dentre outros motivos.